O que é isso? Vão voltar a ser colônia? Que vai ter uma elite dominante? E o que é isso? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Né? O que aconteceu, né, na música com esse sertanejo, né? O que aconteceu com as nossas rádios, as rádios, a rádio que a gente ama aí, que o Mediana, a Valci, pô, a batalha do pessoal pela rádio, né? Nair Prata, toda essa gente fantástica. Mas o que está na rádio? Cara, você não consegue escutar uma rádio, é só música norte-americana, se tu quiser escutar música, ou sertanejo, ou evangélico. Como é que vai ter trabalho para jornalista? Tem uma rádio. Não pode, não tem trabalho para jornalista. Tem um babaca, um idiota lá, né? Falando. Então, por isso que essa luta, a amplitude da luta, mas nunca foi fácil, nunca foi fácil. Veja só, quando lá nos inícios dos anos 1900, né, quando a respeito das tecnologias, né, dessa tecnologia que está aqui, quando o Machado de Assis, João do Rio, reclamava nas crônicas, né, dizendo, está acabando o emprego, né? Acabou o emprego dos acendedores de lampiões, que apagavam, acendiam os lampiões da cidade, chegou a Light, a ama de leite chegou o leite em pó da Nestlé. Então, as tecnologias vêm a despeito da nossa vontade, porque a capacidade criadora do homem é inesgotável. Mas a gente tem que saber se posicionar em relação a isso. Realmente é apavorante que a Mega, porra, agora no telefone tu não consegue, a Mega, o que você quer? O que é isso? Virou uma loucura. Né? Mas isso tem que ser enfrentado. Né? E eu acho que a única forma de enfrentar é através das relações humanas. Inclusive essas relações de militância que o Bruno fez referência. A gente tem que intervir, porque senão nós vamos sendo conduzidos, né? Né? E não sabe para onde que a gente vai. Temos duas perguntas, mas a gente já fez primeiro. Não, pode fazer. Tá. Acho que são essas duas últimas perguntas daí, tá, pessoal, que a gente já pegou no limite. Eu queria perguntar sobre a situação dos estágios, né? Grande parte do nosso corpo estudantil faz estágio em alguns lugares e a gente vê que tem muita gente que está numa situação muito precária, né? De ser um estagiário ali em função de trabalhador. Tipo assim, de relatos que a gente ouve, de ter tempo curtíssimo para apurar uma pauta e tipo assim, ser aquele. A gente reclama, né, do jornalismo pouco aprofundado, declaratório, principalmente nas duas principais mídias daqui, mas que porque o jornalista tem um espaço ridículo para apurar qualquer pauta. Tempo de entrevista limitado, estagiário trabalhando como se fosse ali trabalhador CLT. E nas redações mesmo uma política de a gente não precisa contratar jornalista, a gente contrata estagiário. Então eu queria ouvir um pouco de vocês no sentido de como que a gente, ainda como estudante, pode ter esse contato com o sindicato para ter um auxílio, para ter um guia assim, de como combater isso e como a gente, como centro acadêmico, poderia tentar construir uma luta contra essa situação que começa precária já na formação. Sim, vamos juntar as duas perguntas. Pode ser. Professor? Muito bem. Eu só vou, antes de fazer a minha intervenção, eu só queria aproveitar. A semana passada, ali na coordenação do pós, nós recebemos 2 pedidos de estágio vindo do CIE, que a gente deveria preencher uma papelada para estágio de estudantes de pós-graduação. Eu nunca tinha visto aquilo, olhei, disse, mas que estranho, no jornalismo, que estranho,
daí dei uma de repórter e fiquei sabendo de onde era a origem. A origem era a Assembleia Legislativa. Os gabinetes dos deputados contratam o CIEE, que entra em contato com o nosso CIAD, que é interno, e eles agora então usam a verba parlamentar, que eles podiam contratar um jornalista, eles podem contratar pessoas até R$8.000 por mês, para contratar um cara de pós-graduação, que é evidente que já é um cara maduro, né? Por 2.000 e alguma coisa. Eu me informei da situação, isso é uma prática comum em alguns cursos, especialmente da área tecnológica aqui na USP, é legal. A USP tem uma regulamentação sobre isso, mas eu, sem consultar o colegiado, mesmo que o colegiado me puna, eu respondi dizendo que o estágio ele é adequado à formação do profissional. E um sujeito em pós-graduação, ele já tem uma formação profissional. Ele está num estágio da formação. Que o nosso programa era um programa acadêmico e não profissional. E que eu recomendava ao CIE que informasse ao contratante, ao demandante, que contratasse esse sujeito, nosso aluno, pelas formas previstas na legislação trabalhista vigente. E escrevi assim: por mim o assunto está encerrado, porque eles insistiram muito mesmo, deve ser uma demanda que está começando a vir. Então a resposta, um pouco à tua pergunta, é nossa. Nós só temos essa enxurrada de estágios nas redações porque nós temos permitido. Basta que o nosso PPP, projeto pedagógico, diga que só, por exemplo, se as pessoas querem trabalhar em condições ilegais, sem o aval da universidade, elas fazem, né? Vai ser Uber, você vai ser Uber. Mas eu acho que nós precisamos, como departamento, curso, definir um piso, ou seja, antes da quinta, ou sexta, ou sétima fase, não pode. Se as outras universidades, faculdades de jornalismo e comunicação quiserem fazer, que façam. Agora, nós vamos ter a oposição de quem? Dos próprios alunos, que acreditam que trabalhar hoje é mais importante do que fazer a formação. É evidente que muitos precisam também, aquela grana, não é uma equação simples, mas mecanismos para reduzir o número de estagiários existem. Esses estágios formais e o nosso CIAD. Mas a gente pode discutir isso depois, tá bem? Bom, eu não quero fazer uma pergunta. Primeiro eu queria agradecer o Bruno e o Fábio, né, pela excelente contribuição que vocês trazem. Concordo muito com o Relim e às vezes eu noto quando a gente faz qualquer tipo de evento, a participação dos nossos eventos é muito baixa, assim, né? Tá, os professores aqui, a gente faz, eu não sei se os assuntos não interessam as pessoas, ou se tudo está muito over, temos coisas demais também, né? Talvez naquele momento, porque quando você estudava, quando eu estudei nos anos 80, nós tínhamos tão pouco que quando tinha alguém para falar, podia ser o pescador, a gente queria ouvir os outros. Pode ser isso, essa overdose e tudo, mas os eventos têm tido pouca adesão física. Mesmo assim, eu sempre acredito que é isso que oxigena o próprio curso, a própria formação, e tem estimulado isso muito. A Delta aqui atrás, a Melina, tá? São pessoas que promovem muito isso, né? Assim como alguns professores. Então, eu concordo com vocês e agradeço por estarem aqui oxigenando a nossa vida, nos fazendo pensar. Mas eu queria pedir licença para vocês, porque eu não queria fazer uma pergunta. Eu tinha me preparado para vir à tarde, porque eu cheguei atrasado, peço desculpas. Eu queria fazer um reconhecimento pessoal, meu, Carlos Locatelli, e também em nome do programa de pós-graduação, mas acredito em nome do departamento do curso, aquele senhor, Nelson Rolino. Por quê? O Nelson, você já deve ter percebido, os alunos que estão conhecendo esse sujeito, ele é um sujeito absurdamente importante, vamos chamar assim, na cena cultural de Florianópolis, na cena política e na cena do jornalismo. E ele é um sujeito do qual nós não sabemos o nome, a gente não conhece, as pessoas não falam dele,
não falam, mas quando tu começa a chegar no 12º, 13º sujeito importante, alguém vai fazer embaralho do Rolim sempre. Ele é um cara do baixo clero, em tudo. Baixo clero nos partidos, no baixo clero no sindicato, baixo clero no jornalismo, mas ele é de uma referência, de uma importância orgânica inacreditável. Esse é o meu reconhecimento por mim. Há alguns anos perguntaram para mim, ia ter uma homenagem de reconhecimento de pessoas da cultura, da cena cultural de Florianópolis na Câmara de Vereadores. E eu votei. Eu fiquei em dúvida entre dois nomes, que eu admiro muito e que têm diferenças distintas. Uma é o Pedro Leite. Eu sempre disse que o Pedro Leite, no trabalho que ele fez na Itapema, ele ensinou a quem não tinha dinheiro durante longos e longos anos o que era a boa música, né? Ele deu um padrão que depois foi defenestrado e está no ostracismo. Mas eu votei em ti, porque eu acho que a tua contribuição por meio do mercado editorial, primeiro viabilizando as obras críticas, obras que jamais sairiam em editoras comerciais. Esse é o teu carro-chefe, por isso tu vai ganhar um nome de rua, talvez, algum dia, certo? Mas também, como disse o Fábio, que o sindicato é a totalidade, viabilizando obras que, no meu entendimento, não precisavam ser tão, às vezes nem existiam, mas elas estão lá na tua editora e estão lá encalhadas, o que quer que seja. Então, o Nelson tem uma editora, a Insular, e pensem a dificuldade de fazer uma editora num estado conservador como esse, e uma editora que publica